Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para esse sábado, dia 11 de setembro, cheio de jogos. Então o que eu vou fazer aqui é a minha filtragem pessoal em cima dos meus métodos. Eu sempre gosto de lembrar vocês que os jogos que eu separo para fazer não necessariamente são os melhores jogos e também não significam que eu vou trabalhar. Eu vou conferir se essas oportunidades que eu estou esperando nessa criação de cenário vão de fato acontecer para depois tomar alguma atitude no mercado. E obviamente não é porque eu deixei um jogo de fora que ele não tem valor. Então se você encontrou alguma oportunidade, acha que pode ter alguma oportunidade em algum jogo que eu não listei aqui, por favor me ajude aqui nos comentários, participa comigo, eu vou dar a minha opinião sobre alguns jogos que eu talvez tenha algum tipo de conhecimento e obviamente eu espero de vocês algo em troca também, além de compartilhar comigo essas opiniões, de compartilhar também a opinião de vocês em relação aos jogos que eu falo e, obviamente, aos jogos que eu não listei, tá? Esse não é um vídeo de palpites, esse é um vídeo de planejamento e criação de cenários. Eu não me responsabilizo por nada do que você faça com seu dinheiro na sua banca, né, as suas decisões. Eu simplesmente comento o que eu vou buscar, provavelmente, se aquele jogo corresponder à minha expectativa. E se você quiser saber como que correu o meu dia, o que aconteceu de fato, a realidade do meu trade, eu vou deixar aqui no primeiro link ou no segundo link o meu Telegram. E lá todo final do dia, às vezes um pouco mais tarde ou às vezes um pouco mais cedo, depende da hora que o dia terminar, eu faço um áudio explicando o que eu tive de fato de oportunidade comparado com os cenários que a gente cria aqui no Bom Dia Mercado. Beleza? Então depois dessa introdução, vamos fazer o nosso planejamento para esse dia 11. Vou começar falando de ligas, tá? Então, ao invés de eu vir lá cedinho falando de todos os jogos, para não embolar, é mais fácil falar sobre competições. Então eu vou começar falando sobre a Liga Inglesa. Eu confesso para vocês que eu não sou um expert em Liga Inglesa. Eu não acompanho tão de perto os times da Premier League, né? Talvez com essa chegada do Ronaldo no United, com essa volta depois de tantos anos do Ronaldo no United, eu possa tentar me aprofundar um pouco mais, porque é um cara que eu sempre gosto de acompanhar, sou fã, mas nunca fui assim um trader tão ativo na Premier League, porque quando eu fundei as minhas bases aqui, não era muito fácil trabalhar por conta do delay nas transmissões, tá? Então vou começar falando sobre o Tottenham, um dos seis, né, os 6 grandes que a gente pode considerar na Inglaterra. Uma cotação de 2 do Tottenham fora de casa contra o Crystal Palace. O Crystal Palace, eu tenho essa imagem na minha cabeça, eu tenho essa lembrança de que ele sempre foi um time que causava muito problema para as equipes grandes jogando fora de casa e não em casa, tá? Mas vamos ver o retrospecto aqui. A gente tem 3 vitórias seguidas do Tottenham. O Tottenham é o líder da competição, tem 3 jogos, 3 vitórias, provavelmente 3 vitórias por 1-0, né? 3 gols feitos, 0 gol marcado. É o time a ser batido hoje em dia, mas obviamente aparentemente está acima da média. O Harry Kane ficou no time, teve a chegada do Nuno Espírito Santo, se eu não estou enganado, como treinador, acho que é isso mesmo, que estava no Wolverhampton, e é um time a ser batido hoje. Vale a pena ficar de olho para o Tottenham, para um possível leia para a equipe em campo, ou para o possível back favorito no primeiro tempo? É preciso acompanhar. Então o Tottenham é o time que eu vou até listar aqui embaixo, não, eu vou colocar aqui mesmo. Vou colocar aqui no leia para a equipe em campo, porque está com uma odd muito baixa, uma odd muito alta. Vou colocar Crystal Palace e Tottenham. E aqui eu vou colocar observar. Por quê? Porque eu não consegui ainda, além de um jogo da volta da Conference League contra o Paços de Ferreira que eu fiz, que eu trabalhei até um back Tottenham, eu não consegui ainda observar o Tottenham na Premier League. Então eu quero ficar de olho no jogo primeiro para entender como que joga esse time do Tottenham. O United contra o Newcastle, aqui a gente tem uma odd praticamente de 1,20 para o Manchester United, a volta do Cristiano Ronaldo, provavelmente deve estar de titular, já temos aqui ele no SofaScore. Obviamente o United assim muda de patamar em relação à parte ofensiva, né? Um time que trouxe o Sancho, que já tem o Bruno Fernandes, que tem o Pogba, que é um cara à frente do seu tempo em relação a passe, tem se mostrado assim pelo menos na seleção. Então essa cotação de 1,20 para o United eu acho que é justa, mas eu desconheço muito o time do Newcastle, eu não sei o que esperar do time do Newcastle. Dizem que é um time que flerta
quase sempre com a zona de rebaixamento, né? Então pode ser uma oportunidade para a gente, com essa chegada do Cristiano, Manchester United, a gente ficar de olho numa possibilidade de encontrar um padrão de superioridade, de massacre/massacre, para estar a favor do United aqui na Premier League, tá? Leicester e Manchester City, aqui um confronto bem pegado. Lembrando que a gente vai ter a punição dos brasileiros por conta daquele imbróglio lá todo de data FIFA. Os brasileiros da Inglaterra não vão poder jogar nessa rodada. Então o Liverpool vai perder jogadores, o Leeds vai perder jogadores e assim por diante, tá? O City, ele tá com uma cotação de 1,60 para cima do Leicester. Eles se enfrentaram recentemente em Copas, né? A última Copa o Leicester foi vencedor na Community Shield. Os últimos resultados do City, 2 jogos, 2 vitórias, tirando aquela primeira derrota para o Tottenham na abertura da competição. Vem de uma goleada para cima do Arsenal 5-0, tudo bem que o Arsenal estava com um jogador a menos. E o Leicester vem de 2 vitórias e 1 derrota, um 4-1 para cima do West Ham. 7º lugar para o City, a gente já sabe onde vai parar o City no final da competição, provavelmente 1º ou 2º lugar. E o Leicester ali no meio de tabela também deve ficar ali próximo de zona de classificação de Champions. Para mim o favoritismo do City ele é justificável pelos jogadores, mas eu preciso tomar bastante cuidado com o time do Leicester, que não é um time bobo. O Brendan Rodgers é um bom treinador, costuma surpreender bastante. O City leva vantagem, obviamente, no histórico do confronto, mas é praticamente irrelevante ver tanto histórico assim num campeonato que acabou de começar. Os dois times têm costume de abrir o placar cedo, pelo que eu estou vendo aqui. Nos últimos confrontos diretos, já que a gente gosta de ver estatística, 80% dos últimos 10 jogos, né? 8 dos últimos 10, o Manchester City abriu o placar. Primeiro que o Leicester. Então, pode ser interessante ficar de olho num back City aqui? Pode. Vai ser fácil de encaixar? Talvez não. Tá? Eu vou pular ou eu não vou ficar em cima do muro? Eu vou colocar aqui, sim. Manchester City. O que eu preciso para fazer um back City? Sabendo que o time do Leicester é tão perigoso no contra-ataque. Primeiro, neutralidade, né? Eu preciso de um City dominante. Para isso, obviamente, a gente vai ter um City plantado no campo, deve ter um time plantado no campo adversário do Leicester. O City não costuma jogar no erro do adversário, não costuma recuar para poder jogar no erro, costuma querer propor sempre o jogo contra qualquer adversário. Então é bem provável que a gente tenha um City no campo ofensivo. Ótimo, isso aí já é um primeiro fundamento. O segundo fundamento, eu preciso de um City recuperando a segunda bola. Toda vez que ele finalizar, cruzar, alçar a bola na área, eu preciso do City com essa segunda bola. Terceiro e o mais importante, pode ser que o City não esteja finalizando tanto no gol, isso aí tudo bem. O que eu preciso é que esses contra-ataques do Leicester não encaixem. Eles não podem, eles têm que ser neutralizados antes de passar no meio campo. Se passar do meio campo, tenho que ter sempre superioridade numérica. Eu não posso ter zagueiro meu correndo para trás. Beleza? É o que eu gosto de buscar. Mas como está uma odd de 1,60, se o City começar muito bem, a sorte pode até cair. Tá? Além de estabilidade, a gente pode ter uma mobilidade a favor. Jogo do Arsenal eu vou pular, apesar de ser o Norwich. Eu não confio no Arsenal, não tenho muita confiança para trabalhar jogos do Arsenal. E o Chelsea contra o Aston Villa. O Aston Villa não costuma ser um time bobo, né? Tem bons jogadores. Perdeu o Grealish, que era o seu homem de referência. Trouxe o Danny Ings. Eu gosto demais do Danny Ings. Era um excelente jogador no time do Southampton, se eu não me engano. 1,30 para o Chelsea, o atual campeão da Supercopa da UEFA, o atual campeão da Champions League. Trouxe o Lukaku, se reforçou muito bem, joga propondo o jogo, joga no erro do adversário, enfim, é um time que se adapta muito bem. Mas 1,30 para o Chelsea, eu preciso de uma pressão muito grande, tá? Então eu vou deixar aqui, obviamente, como possibilidade. Mas se for comparado, por exemplo, àquela Inter do Conte, só fazendo uma referência, tá? Onde o Chelsea, por exemplo, recua para poder chamar o adversário para cima, aí mesmo sabendo que ele tem muita força no contra-ataque, já não é para mim. Prefiro ficar de fora. Tá? Eu sei da fragilidade que um adversário do Chelsea pode ter enfrentando um ataque com o Lukaku recebendo bola enfiada entre as linhas. Eu sei, mas eu não gostaria de estar com a minha stake dentro a favor
sabendo que o Aston Villa, por exemplo, vai ter campo para jogar. Né? Eu não gosto de estar a favor de um time que prefere jogar no erro do adversário. Ok? Então, beleza. Finalizamos aqui a Premier League. Tirei 3 times para ficar de olho num possível back favorito no primeiro tempo e tirei o Tottenham para observar, para poder fazer, obviamente, aqui embaixo apontamentos e aí depois trazer para as próximas rodadas. Bundesliga 2, para quem gosta. Temos o confronto do Ingolstadt com o Werder Bremen. O Werder Bremen que parece que começou a entender um pouco mais sobre Bundesliga 2, o que tem que fazer. Trouxe o jogador do Hannover, se eu não me engano é o Dukschik, acho que é isso, Dukschik. Se eu não me engano é esse nome. É o Hannover que já tinha perdido o Haraguchi para o Union Berlin, perdeu também o Dukschik e é um bom atacante, eu acho que soma bastante força aqui no Bremen. O Bremen pega um adversário do Ingolstadt que eu duvidei muito no início, na verdade ainda não me trouxe a confiança necessária, para ser bem sincero. O Ingolstadt veio muito bem da terceira divisão da Alemanha, subiu na relegation contra o Osnabrück, se eu não estou enganado. Se mostrou um excelente time de contra-ataque, um time muito veloz para poder explorar os erros do adversário quando está ganhando, ou seja, um time que gosta de ampliar a vantagem, mas os primeiros jogos foi horrível. Foi muito fraco, ofensivamente pouco produtivo, tomando muito gol, inclusive goleadas. Então não dá para confiar muito no Ingolstadt, ainda Ingolstadt dentro de casa tem 2 jogos e nenhuma vitória, o Werder Bremen fora de casa ainda não perdeu, né? Então o Bremen está começando a melhorar, talvez com esse estímulo da chegada do novo atacante no Bremen, a gente possa esperar gols para esse jogo. Então eu venho confiando um pouco mais no Bremen, dando esse voto de confiança para tentar encontrar aqui alguma situação de valor para trabalhar o mercado de gols. Tá? Acho que a odd do Bremen é justa. Karlsruhe e Kiel. O Kiel é uma das decepções da temporada. Venceu na última rodada, se eu não estou enganado. Venceu a última rodada o Aui. O Aui, essa temporada, acho que é bem provável que o Aui não resista e caia. Mas aí vai depender muito ao longo da competição. O Kiel começou perdendo para o líder Regensburg, empatando com o Düsseldorf, isso aí foi um bom resultado, e vencendo o Kiel. Só que vencendo o Aui. Só que o Kiel já vem apresentando uma queda de produtividade desde o final da temporada passada. Isso se dá muito por conta do baque emocional que foi ter ficado líder, depois ter caído para segundo, depois ter enfrentado o Colônia numa relegation e ter perdido, enfim. Foi um resultado emocional muito fraco para um Kiel, muito forte, quer dizer, para o Kiel. E ele acabou sentindo muito, então vai demorar um pouco a se reerguer. O time do Karlsruhe começou como sensação, né? Começou cheio de vitórias, né? Venceu aqui embaixo, venceu o Hansa Rostock no primeiro jogo, venceu o Darmstadt por 3-0, mas aí a gente descobriu depois que o Darmstadt estava com um surto de Covid, né? Aí passou na DFB Pokal, com uma goleada fácil também, aí começou com um resultado ruim, que é empatar com o Sandhausen, mesmo fora de casa o Sandhausen é muito fraco, e empatou 0-0 com o Bremen, mas aqui foi um bom resultado porque estava com um homem a menos. E perdeu para o Nuremberg por 2-1. O time do Karlsruhe, ele não está preparado ainda para liderança de campeonato, acho que na minha opinião, para tentar ir para a Bundesliga 1. Ele é um time de meio de tabela ainda, que tem a sua força quase toda nas bolas aéreas, é um time que treina muito esse fundamento. Então, se for levar algum perigo, vai ser provavelmente por ali ou tentando algum tipo de contra-ataque. Eu não descarto trabalhar gols nesse jogo, não descarto mesmo, tá? Porque o Karlsruhe, apesar dele estar numa baixa, ele é um bom time, não é um time muito bom reativo. Mas eu gostaria de observar esse jogo primeiro, então eu não vou trazer esse jogo para gols primeiro. Se eu for fazer alguma coisa, eu comento com vocês no Telegram ao vivo. Mas eu não vou trazer esse jogo para gols porque eu quero analisar um pouco mais se a chave do Kiel já começou a dar uma mudada. Tá? Hannover e São Paulo, para mim é jogo para gols. Lembrando que a força ofensiva está mais do lado do São Paulo do que do Hannover, porque o Hannover perdeu o Haraguchi e o Dukschik, já comentei sobre isso. Então o São Paulo vem fazendo uma temporada muito boa, né? 10 pontos, já são 9 gols marcados, 5 sofridos. E o Hannover, é só ver aqui a dificuldade que o Hannover está tendo no ataque, somente 2 gols marcados. Dentro de casa o Hannover é mediano para baixo, né? 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. Fora de casa o São Paulo é mal, né? Costuma ser assim, costuma ser muito forte em casa, mas eu vou dar esse voto de confiança aqui
Acho que esse jogo pode ser para gols. Hannover 96 para São Paulo. Lembrando que isso aqui não é para você colocar entrada em gols. Isso aqui é para eu analisar, para ver se eu vou encontrar os espaços, para ver se eu vou trabalhar o mercado. Beleza? E Hamburgo Sandhausen, toda cotação baixa na Bundesliga 2, ela deve ser contestada. Tá? Eu sei da fase ruim que está o Sandhausen. Eu sei que provavelmente esse ano o Sandhausen, de novo, pelo segundo ano consecutivo, talvez ele vá brigar para não cair. Ofensivamente o Sandhausen está muito mal. Defensivamente o Sandhausen é mal. Mas uma odd baixa é complicado de se trabalhar a favor. Então não vou indicar nada aqui a favor do Hamburgo. Mas eu acredito numa vitória do Hamburgo nesse jogo. Eu vou me surpreender se o Hamburgo vacilar contra o Sandhausen. Lembrando que 2 temporadas atrás, quando o Hamburgo precisava subir, era o último jogo, o Hamburgo jogava em casa, ele precisava vencer. Ele perdeu de 5-0 para o próprio Sandhausen. Foi um jogo que pagou muito, porque o mercado estava precificando o Hamburgo assim, achava que o Hamburgo já tinha ganho o jogo, e não foi bem assim. Então, nesse jogo especificamente, sabendo da fase do Sandhausen, eu vou me surpreender se o Hamburgo não vencer, mas eu não venho para fazer back Hamburgo por conta dessa cotação. Para mim é uma odd muito baixa para os padrões de Bundesliga 2. E, obviamente, eu acho que é um jogo para gol. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Todo jogo onde a gente tem um favorito, principalmente com odds abaixo de 1,50, a gente tem cotações do mercado de gols amassadas. Então, saiba dosar, saiba como interpretar isso, se isso encaixa nos seus métodos de trabalho ou não, tá? Aqui é a terceira liga da Alemanha, eu não vou comentar sobre isso, eu geralmente trabalho mercado de gols por aqui, mas eu não tenho muita informação ainda dos times, é uma liga que eu estou me aprofundando um pouco mais, então vou passar por ela. Daí chegamos à Série A italiana. Empoli e Venezia. O Empoli surpreendentemente venceu a Juventus fora de casa, surpreendentemente para alguns, né? A gente sabe que a Juventus costuma vacilar bastante, mas dentro de casa é complicado da Juventus se complicar assim para um time fraco como o Empoli. Parece que o Empoli fez uma boa Série A, uma Série B, subiu muito bem. Começou apresentando um risco danado para a Lazio, começou na frente da Lazio, ou seja, explorando os espaços da defesa da Lazio, mas perdeu o jogo de virada. E agora venceu a Juventus. O Venezia parece que vai ser tipo um Crotone da vida, né? 2 jogos, 5 gols tomados, nenhum feitos. É bem provável que a gente tenha aqui um Venezia sendo, junto com o Salernitana, talvez, sendo um sério candidato a cair, talvez até o Torino essa temporada, né? O Torino namorou a temporada passada. É muito difícil a gente saber se essa cotação do Empoli é justa ou não. Ela está meio amassada também por conta da vitória da Juve. Mas levando em consideração a Série B, pelo que eu dei uma olhada, o Empoli foi muito mais consistente. O Venezia acabou vindo dos playoffs, empatou com um monte de gente e acabou subindo. Então o Empoli já veio, se eu não me engano, por classificação direta. Então me parece sim que o Empoli é melhor do que o Venezia, mas eu prefiro deixar esse jogo de fora ou observá-lo do que traçar algum tipo de cenário em cima de times que eu não conheço. Tá? Geralmente quando eu ia fazer o Venezia, eu fazia muito mais observando o adversário dele, então fica complicado. Tá? Napoli Juventus, vou trazer esse jogo para um match odds, mas eu vou também colocar aqui essa questão de observar. Não que eu não possa aproveitar oportunidades no match odds, se a Juventus começar melhor a trabalhar lei ao Napoli, ou se o Napoli começar melhor a trabalhar lei a Juventus, não é isso. É que eu quero entender e interpretar o que eu posso esperar dos dois times nessa temporada. Lembrando que o Napoli trouxe o Spalletti, que não é um treinador novo, já é um treinador bem velho, e a Juventus trouxe o Allegri de volta. E junto com o Allegri, voltaram alguns jogadores para a Juventus, né? Então eu quero saber quem vai jogar de titular com o Allegri, se vai ser uma base parecida com a do Sarri, parecida com a do Pirlo, como que vai ser o estilo de jogo agora com a saída do Cristiano Ronaldo, o Dybala vai ser atacante, o Dybala vai ser um homem de referência na frente, o Dybala vai para o meio campo, vai fazer criação de jogo, eu quero começar a entender. E o time do Napoli é mais complicado, porque se o Napoli joga propondo, o seu melhor jogador hoje, que é aquele pequenininho da Itália, que eu me esqueci, é o Insigne, ele tem que sair da área, porque ele é muito pequeno. Ele não pode ficar ali dentro da área, ou no máximo ele tem que entrar na área driblando ou chutando dali na ponta da área. Se ele for um time de contra-ataque, se ele fazer um jogo veloz de contra-ataque, ele é muito rápido. E isso facilita muito. Então, se o Napoli, dependendo da adaptação de jogo, se o Napoli precisar propor jogo, às vezes eu não gosto muito de trabalhar
o time, mas quando eu tenho um Napoli mais recuado, jogando no erro do adversário, jogando um pouco mais de forma reativa, eu sei que o Napoli vai ter uma velocidade muito boa, muito por conta do Insigne na ponta esquerda, tá? Cortando para dentro como ele gosta de fazer, às vezes batendo, às vezes dando um lançamento. Então eu quero entender um pouco mais sobre essas duas equipes para ver o que eu posso fazer. Por enquanto, só observar, tá? E Atalanta-Fiorentina, eu tô com um pouco de pé atrás com a Atalanta, sou grande fã da Atalanta, muito mesmo, já me deu muitas alegrias, mas a Atalanta, ela não me mostrou bons jogos ainda, tá? O primeiro jogo contra o Torino foi uma vitória que veio no finalzinho, ela já estava vencendo, aí o Torino empatou com um gol do Belotti que desviou, ela foi lá e fez um gol no final. O jogo do Bolonha, acho que foi contra o Bolonha que ela fez, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O jogo contra o Bolonha foi 0-0, um jogo onde parecia que era uma situação boa para a Atalanta fazer ponto em casa, não foi. Agora, novamente, a Atalanta joga dentro de casa. Na minha opinião, assim como no jogo do Bolonha, eu traria facilmente esse jogo para gols. Porque eu sei que a Fiorentina tem um ataque muito bom, já elogiei vários jogadores da Fiore aqui, mas um deles eu gosto muito de destacar, que é o Dusan Vlahovic, que para mim é uma das maiores revelações de ataque que a gente possa ter. É bem provável que ele pinte numa Juventus da vida muito em breve, tá? E na minha opinião, a Atalanta, se continuar jogando desse jeito, a gente tem que diminuir e reduzir um pouco essa expectativa na Atalanta. Não é... eu não sei o que o Gasperini está preparando para essa temporada. Tá? Não caiu num grupo tão difícil a Atalanta em relação a Champions, mas eu não sei o que está esperando a Atalanta, porque parecia que esse ano era o ano para a Atalanta tentar vencer, que a Juventus está de mudança de novo, saiu o Cristiano, o Napoli mudou o treinador, né? Geralmente tem muita dificuldade de manter uma consistência, o time da Inter está toda esfacelada, né? Obviamente que ainda tem ali uma base defensiva, mas trocou bastante os jogadores ali de ataque, saiu o Lukaku, trouxe um novo treinador, o Inzaghi, a Lazio com outras mudanças também, trazendo o Sarri, então assim, parecia que era a temporada da Atalanta, mas não sei, com esse início me causa um pouco de dúvida, tá? Me causa um pouco de dúvida, temos que ver como é que a Atalanta vai jogar. Por enquanto, acho que pode ser um jogo para gols, mas com ressalvas, tá? Atalanta-Fiorentina. Que tipo de ressalva? Se a Atalanta não estiver correspondendo em campo, eu fico de fora desse mercado de gols. Se for um time só jogando, eu prefiro nem trabalhar. Não descarto também que a Atalanta sofra alguma correção de odd aqui, tá? 1,60 e pouco estou achando muito baixa. Mas vamos ver. Bundesliga 1. Hoffenheim mais. Pouco conhecimento que eu tenho ainda sobre essas duas equipes, principalmente sobre o mais. O Hoffenheim, eu sei da parte ofensiva, eu gosto dos jogadores que eu tenho ali, mas é um time que perde muito gol e muitas das vezes me deixa na mão. A colocação, o time do Hoffenheim é totalmente mediano nesses últimos 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. O time do mais 2 vitórias e uma derrota. Se não me engano, o mais perdeu para o Bochum. Foi para o Bochum? Foi. Uma vitória sobre o Leipzig, onde o Leipzig praticamente não jogou. Uma derrota para o Bochum e uma vitória sobre o Greuther Fürth. Então, uma vitória contra um time forte, uma vitória contra um time bem fraco, que é o Greuther Fürth, que vai passar aperto nessa temporada, e uma derrota para um time fraco também, como o Bochum, ainda é um time bem fraco. No histórico dos dois times, praticamente quase todos os jogos é mais de 2,5. 90% dos últimos 10 jogos foram ambas marcam, né? Então a gente pode esperar gols aqui. Os últimos 5 dos 6 jogos do Hoffenheim em todas as competições contra todos os times também foram 5 de 6 ambas marcam, 5 de 6 over 2,5. Só que os últimos 5 jogos do mais, em 4 oportunidades foram menos de 2,5 gols. O histórico do confronto indica gols. O histórico da equipe do Hoffenheim nesses últimos jogos recentes indica gols, mas o mais nem tanto. Tá? Eu prefiro observar, não vou trazer para nada não, eu tenho pouca informação sobre esses times. Greuther Fürth e Wolfsburg. Cotação do Wolfsburg. Esse é um jogo para a gente ficar de olho numa possibilidade de se trabalhar a favor do time do Wolfsburg. Por quê? O time do Greuther Fürth, assim como o Bochum, assim como o Arminia Bielefeld na temporada passada, geralmente quando eles sobem, eles encontram uma dificuldade muito grande e eles têm uma decisão a tomar. Ou eles vão para cima, como fez o Paderborn na temporada acho que foi na retrasada.
Foi na retrasada. Ou eles fazem igual o Paderborn, vão pra cima e são aqueles time porra louca que vão perder quase todas, mas vão chamar atenção, foi o que o Paderborn fez. Ou eles jogam um pouco mais contido, tentando fazer a manutenção, ficando um pouco mais com o financeiro e, obviamente, melhorando seu elenco ao longo do tempo, que é o que eu acho que eles têm que fazer, que foi o que fez, por exemplo, o União Berlim. Se for isso, se o Greuther Fürth tomar a decisão de ser um time mais, mais tranquilo, o início do campeonato deles, o campeonato deles geralmente vai ser um campeonato difícil, eles vão ficar ali mais ou menos na parte de baixo da tabela, mas podem se livrar. Se vier com essa fome toda de querer fazer um estrago, eles vão cair. Foi o que aconteceu com o Paderborn. Por isso que eu acho que é bem provável que a gente tenha aqui um jogo mais tendendo para o Wolfsburg. Eu não descarto trabalhar a favor do Wolfsburg aqui. Tá? Só que quando o Greuther Fürth joga em casa, e esse jogo já deve ter torcida, o apoio da torcida no Greuther Fürth é muito, muito grande. Os caras lá são assim, são fanáticos. Então, é isso que está me tirando um pouco do raciocínio. Então eu vou deixar essa opção aqui, ó, Wolfsburg, e vou deixar um alerta aqui de cuidado. Tá? Porque o Wolfsburg, apesar de estar na primeira colocação, eu, Theo, particularmente não gostei do que eu vi do time do Wolfsburg. Foi uma vitória contra o Bochum estava com um jogador a menos, foi uma vitória sobre o Hertha, eu não gostei muito, acho que a vitória veio lá no final, não estava tão interessante assim o jogo. Depois teve uma vitória contra o Leipzig de 1-0, também foi um jogo bem partido, o Wolfsburg abdicou de jogar no final do jogo. Então assim, é um time que eu acho que tem uma tendência a dar uma queda, tá? Então eu vou tomar um pouco de cuidado se eu for trabalhar alguma coisa no voo. Se acontecer de eu sentir vontade de trabalhar nesse back, é porque o Greuther Fürth está completamente fora do jogo, o Wolves está dominando. Tá? E provavelmente vai ser tiro curto. Não vai ser uma entrada para ficar por muito tempo. Tá? União Berlim e Augsburg. Aqui eu sei do favoritismo do União Berlim. O Augsburg não vem bem, perde muito gol o Augsburg também. Aliás, cria pouca chance de gol o time do Augsburg. Só tem um gol marcado. O time do União Berlim, já comentei com vocês, se reforçou muito bem. Jogadores principais, na minha opinião, o Max Cruz, um cara que passa muito bem, bate muito bem na bola, levantamento para a área, chute no gol, finalização, um cara muito bom. Tem o Haraguchi, que veio do Hannover, como eu já comentei. O Tayo, que é um bom atacante também, se eu não me engano, estava emprestado para o Liverpool. O irmão do Khedira, que eu já comentei sobre ele. Enfim, falar do União Berlim é chover uma olhada, eu gosto demais desse time. Tá? O Augsburg já foi muito bom, mas eu acho que ano após ano o Augsburg vem caçando sarna para se coçar e eu acho que não vai demorar muito para a gente ver o Augsburg na segunda divisão, tá? Na minha opinião, beleza? Mas essa cotação de 1,70 eu não consigo confiar, porque o União Berlim é um time muito fechado, geralmente é um time muito blindado, marca muito bem, marca pressão, mas não costuma ser um time para dar padrão de back. Ele é um time que costuma oferecer pra gente um padrão de ler o adversário, né? Porque ele não deixa o adversário jogar às vezes, ele marca muito bem, ele tira os espaços, mas para back não sinto essa confiança. Costuma ser assim, tá? Não sei se vai ser desse jeito. Bayer Leverkusen e Dortmund. Bom, não tem muito o que falar aqui, né? Já vou trazer para um mercado para gols. Leverkusen e Dortmund. O Dortmund, se eu não me engano, está com algumas baixas. Deixa eu confirmar aqui. Olha isso, algumas não. Ó. O Reina machucou. American machucado. Zagadou, Schmelzer. O Hazard acho que não joga também. Então assim, são vários desfalques no time do Dortmund. Tá? Mas obviamente a gente tem o Haaland ali na frente. Lembrando, Alemanha, o Roy jogou agora pela Alemanha, pela seleção, o time do... O Haaland também jogou, então assim, teve algum jogo, o Malen jogou um pouquinho, né, contra a Turquia. Na minha opinião, a gente tem um favoritismo do Dortmund nesse jogo por conta do peso da camisa. Eu, Theo, acho que o favorito para esse jogo é o Leverkusen. Do que eu acompanhei. O Leverkusen é uma equipe que eu acompanho de perto. Tá? O que eu acho que vai fazer diferença nesse jogo? A saída de bola. O Dortmund costuma errar muito na saída de bola. E o Leverkusen morde demais na marcação. Se tem um time que vai proporcionar uma marcação para o Dortmund, que vai prejudicar.
Se tudo acontecer como é esperado, eu imagino que o Dortmund pode se complicar aqui. Se o Dortmund fizer o gol cedo, aí muda tudo. Que a gente vem às vezes com planejamento, o Dortmund vai lá nos primeiros ataques, pumba, gol do Dortmund. Aí já abre, aí já muda de figura, o Leverkusen às vezes passa a ter mais a bola e é o Dortmund que vai jogar no contra-ataque. E aí eles ficam muito perigosos. Mas se correr como uma situação normal, o Dortmund provavelmente vai continuar errando muito na saída de bola e o Leverkusen vai morder muito, vai recuperar essa bola e vai causar muita dificuldade para o Dortmund. Qual que é o problema? O mercado já espera um jogo muito over. Pode ter oportunidade aqui para a galera do under, né? Pegar uma correção se o jogo começar muito morno, aquela coisa da expectativa e realidade, né? O mercado vai esperar muitos gols, mas se o jogo começar morto, ele vai corrigir muito, né? Isso, e colocar o jogo aqui para o mercado de gols não quer dizer que eu vou entrar desde o começo. Eu vou procurar cotações justas para mim. Não é porque o jogo está aberto que eu vou entrar em qualquer odd. Eu não trabalho assim, tá? Pode ser uma oportunidade para se trabalhar lá no final, com cotações às vezes mais altas, não só no mercado de gols, mas também uma possibilidade de alavancagem, né? Buscar uma recuperação de resultado das duas equipes, né? Não vou listar só de uma, que eu acho que o Leverkusen estiver perdendo também tem condição de virar o jogo. Mas opinião minha, eu acho que o Dortmund vai se complicar nesse jogo. Acho que o Dortmund vai passar um aperto nesse jogo. Vamos ver. Eu tô curioso para saber se o Patrick Schick vai jogar. Aqui no SofaScore está dizendo que sim. Eu acho que o Patrick Schick tá ou com Covid ou tá lesionado. Eu vou dar uma pesquisada, tá? Mas é um jogador muito importante. Moussa Diaby pela direita faz muito bem esse jogo de transição e de corte para a esquerda. Tá? Joga muito, muito bem. Ele me lembra um pouco, dadas as devidas proporções, ao Robin, nessa posição direita, cortando para dentro, tá? Só que ele é muito fominha, tá? O Paulinho, não sei se vai ser titular, mas ganhou de volta essa condição para poder ajudar mais o time. E se o Patrick Schick não jogar como referência, eu quero saber quem que vai ser o homem de área do Leverkusen, tá bom? Muito cuidado nesse jogo. Por último, penúltimo não, Freiburg Colônia. Colônia vem de 2 jogos, se eu não me engano, Colônia venceu o Bochum no último jogo, foi 2-1, perdeu para o Bayern de Munique e venceu o Hertha Berlim. O Freiburg venceu o Dortmund, venceu o Stuttgart, foi um jogaço, e 0-0 contra o Arminia. Cara, eu também acho que esse jogo é para gols. E Colônia. O que você tem que tomar cuidado aqui, ou levar em consideração para o seu trade? Colônia é um time muito, muito bom de bola aérea. Colônia tem o Modeste lá na frente, tá? Que é um jogador muito bom de cabeça. É um time que alça muita bola na área, vai tentar usar isso, mas o Freiburg dentro de casa também é bom de bola aérea, também é bom de escanteio. E é um time muito agressivo quando o time adversário o ataca com frequência. Ele contra-ataca muito bem, tá? Então eu acho que esse jogo tem mais tendência para o Freiburg, mas eu não duvido que seja um jogo bom para gols também. E por último, para fechar, Leipzig e Dortmund. Desculpa, Leipzig e Bayern de Munique. Aqui vamos fazer uma análise mais qualitativa, tá? Eu poderia vir falando aqui que é back Bayern e tal, mas vamos dar uma olhada no calendário, tá? Antes de falar sobre isso. Próximos jogos do Leipzig. Manchester City e Leipzig na semana que vem, tá? O Leipzig não caiu num grupo muito fácil. Um grupo com PSG, City e Bruges, né? E o Bayern de Munique, na semana que vem, tem um confronto com o Barcelona fora de casa. Então os dois saem da Alemanha e vão visitar bons times. Tudo bem, o Barcelona já não é, sem o Messi, aquele time tão, né, assustador. O Bayern já não tinha muito medo disso. Mas a gente tem que saber também que tipo de empenho, que tipo de foco vai ter os jogadores do Leipzig e do Bayern nesse jogo. Obviamente que a tendência do jogo do Bayern é vitória. Botar o Bayern assim, raramente a gente vai ver o Bayern acima de 2 nessa temporada no campeonato alemão. E isso é um jogo. O Leipzig não me convenceu ainda. Ele pode ter goleado o Stuttgart, ele pode ter ele goleou o Stuttgart e só. Ele perdeu pro Wolfsburg e não demonstrou muita reação, e perdeu pro Mainz, e ali ele não teve reação nenhuma no primeiro jogo da abertura do campeonato. O Bayern, com o Julian Nagelsmann, é uma nova proposta, é um novo estilo de jogo, é um time que vai sofrer nesse início, né? Normalmente o Bayern demora muito a crescer na competição, o Bayern cresce ali pro meio, para frente, dali para frente eles esmagam todo mundo, mas é um novo estilo. O Nagelsmann vai trazer umas novas ideias, vai usar
obviamente peças que já tinham ali, mas vai trazer peças novas. Então assim, não vejo facilidade para o Bayern, como estão dizendo. Pode ser um jogo onde o Bayern está com a cabeça lá, ou a próprio Leipzig está com a cabeça fora. Pode ser um jogo com tendência para poucos gols, pode ser um jogo para empate, não sei. Tá? Eu prefiro observar. Então eu vou trazer para o Match Odds para observar. Se eu encontrar no caminho algum sinal de que tem algum time desfocado, é nele que eu vou estar contra, independente de quem seja. Tá? Só tomar cuidado com os contra-ataques. Mas para fazer essa odd do Bayern subir, o Leipzig vai ter que jogar dobrado. Tá? Porque o mercado vai acreditar, obviamente, no time do Leipzig. Passando rapidamente aqui por Portugal, temos Paços de Ferreira e Braga. O Paços não parece que vai ser um time fraco essa temporada de novo, já foi um time bom na temporada passada. Foi eliminado da Conference logo cedo pelo Tottenham. O time do Braga não começou tão bem assim, né? 4 jogos, só 2 vitórias, para um time que está querendo sempre ficar lá em cima, não foi tudo isso. Vou evitar esse jogo aqui do Braga, tá? Santa Clara e Benfica, olha o Benfica indo nas ilhas, sempre falo isso, time nas ilhas é complicado e tal, mas é bom ficar de olho. O Benfica não tem começado bem os seus jogos, o Benfica tem vencido, mas ele tem virado os seus jogos. Deixa eu dar uma olhada para ver se é isso mesmo, ó. Últimos jogos do Benfica. Aqui. Gil Vicente. Esse jogo foi 2-0 para o Benfica, mas o começo do jogo foi muito chato. O Benfica não conseguiu dosar. Opa, dosou aqui. Voltou. O Benfica não conseguiu dosar a pressão no início do jogo. Não conseguiu ficar com a bola. O Gil Vicente contra-atacava muito. Foi um jogo muito perigoso, mas o Benfica acabou vencendo no final. Tivemos Tondela e Benfica. Benfica e Tondela. O Tondela saiu na frente, o Benfica foi virar lá no final. Mais uma vez o Benfica não começando tão bem assim. E a gente tem agora o Benfica fora de casa contra o Santa Clara. Obviamente que no confronto direto, cara, deve ser muito forte o histórico entre os dois times. Mas se a gente levar em consideração aqui, ó, a sequência dos times, o Benfica não perde há 13 jogos. É o primeiro a marcar nos últimos 8 dos 10. No confronto head-to-head, mais de 2,5 gols nos últimos 4 dos 5 jogos. Ambas marcam nos últimos 5 jogos, ou seja, o Benfica costuma tomar gol para o Santa Clara. O Santa Clara, nos últimos 7 jogos contra o Benfica, tomou gol, e o Benfica, nos últimos 5 jogos contra o Santa Clara, tomou gol. Então, não me parece uma facilidade tão grande assim para o Benfica, não. Então, não vou trazer o Benfica para esse back. Pode ser até um jogo para gols, possivelmente, tá? Mas eu prefiro ficar de fora. E por último, Sporting e Porto. Não tem muito o que comentar, né? São equipes que estão praticamente do mesmo nível, olha só. 3 vitórias para cada um, 1 empate para cada um, 8 gols feitos para cada um, 2 gols tomados para cada um, 10 pontos. Não tem o que falar. Nesse momento é assistir, observar, tentar tirar alguma coisa de valor, ver os jogadores que estão se destacando mais e tentar encontrar uma possibilidade de movimentação ali no início, algum time se sobressaindo. Tá? Na França nós temos o PSG contra o Clermont, que deu um trabalhinho, se eu não me engano, para o time do Lyon, não foi isso? Seu Clermont. Foi uma vitória contra o Lyon que eu vi? Foi um 3-3 contra o Lyon, olha só, que jogaço. Eu lembro que foram 2 gols de escanteio. Bom, a gente tem uma odd de 1,25 para o PSG. Se eu não me engano, vai ter muito desfalque. O Neymar não joga, o Paredes não joga, o Di Maria não joga, o Messi não joga, o Ramos não joga, o Bernat, enfim. O PSG vai vir com um time, obviamente, bom, com o principal jogador sendo o Mbappé, mas não é aquilo tudo, né? Não vai ser aquilo tudo, não vai ter essa dificuldade toda. Se você acha essa cotação do PSG a 1,25 muito baixa, eu particularmente não vou trazer para o back, a gente tem uma super cotação da Betfair oferecendo 15. Ah não, esse jogo é contra o Bruges, estou confundindo, então esquece. Essa hoje é 1,25 mesmo. Esse jogo é contra o Bruges que dia? Esse jogo é contra o Bruges no dia 15, não é isso mesmo. Eu estou confundindo essa odd com a odd do Bruges. Já vou avisar de uma vez, porque a Betfair quando manda
para eu divulgar essas promoções, pede que seja com antecedência, para o pessoal não ter problema com depósito. Então, se você está pensando em abrir uma conta na Betfair, essa cotação de 15 para o PSG vencer o Bruges, se for um jogo fora de casa, como eu estou vendo aqui, vou chutar essa odd do PSG no máximo em 40, tá? No máximo. Então tem essa cotação de 15. Lá contra o Bruges, provavelmente a gente vai ter Neymar, Messi, Mbappé em campo. Provavelmente. Aqui contra o Clermont, eu não trago o PSG para trabalhar, porque eu acho que com esses desfalques todos, a gente não vai ter essa tranquilidade toda para esse back. Eu não gosto do PSG, ainda não consegui interpretar muito bem essa defesa do PSG, como é que eles vão fazer para organizar esse time muito forte lá na frente defensivamente, tá? Porque o Hakimi sobe demais, o Neymar e o Messi não fazem papéis defensivos, talvez o Mbappé volte para marcar, enfim, isso é uma curiosidade pessoal minha, tá? Mônaco e Marseille não são times que eu estou acompanhando tanto, tem pessoal falando que pode ser um jogo para gols. Não estou acostumado a fazer o jogo do Marseille, só ver os resultados e tal. O Sevilha com o Barcelona, aparentemente ele foi adiado, por algum motivo que eu não sei explicar qual, tá? E aí temos a Série B e a Série A. Cruzeiro pega a Ponte Preta dentro de casa, a 1,91. Cruzeiro que empatou, aquele empate com sabor de derrota para o Goiás, né? Porque o Goiás fez uma puta pressão no final. Cruzeiro que não perde há bastante tempo, há 9 jogos que não perde o Cruzeiro, vai pegar uma Ponte que tá ali, já teve lá embaixo, já teve na lanterna, mas saiu, conseguiu respirar. Uma cotação de 2 para o Cruzeiro. Não sei se é justo, viu? Não sei se é justo. E o Botafogo pegando Londrina. É difícil a gente ver esse tipo de cotação aqui na Série B, ó. 1,60. Geralmente eu vou contra esse tipo de cotação, eu comento aqui que pode se complicar e tal, mas o Botafogo dentro de casa, cara, olha isso. São 10 jogos e 8 vitórias. O Botafogo só tomou 7 gols. O Botafogo corrigiu aquilo que eu tanto criticava no Botafogo, que era a defesa. Então vem tomando poucos gols ultimamente. E o Londrina, fora de casa, é mediano para baixo. É um time realmente que o pessoal tem falado que é muito fraco, é sério candidato a cair. Eu acho que o Botafogo vence, mas eu não vou me envolver nesse jogo aqui. Acho que a cotação é muito baixa. E vamos fechar aqui com o Brasileirão. América Mineiro e CAP. O treinador do CAP ele pediu demissão, pediu para sair devido aos resultados ruins. O CAP, se continuar desse jeito, ele tem a tendência de dar uma bela de uma queda, tá? Fora de casa já está começando a ficar mais normal para o CAP, né? Porque no histórico a gente sabe que nos últimos campeonatos brasileiros o CAP joga muito mal em casa e muito bem dentro. E já está começando a voltar à média. O CAP tinha começado muito bem. O América é mediano dentro de casa, o CAP é mediano fora de casa, atualmente. O América, nossa, dos últimos 8 jogos do América, 100% foram menos de 2,5 gols. E o Atlético Paranaense está a 4 jogos sem vitórias. Confronto direto. O América tomou gol nos últimos 3 jogos e o CAP foi o primeiro a marcar nos últimos 4 dos 5, para quem gosta desse tipo de estatística. Jogo 100% para leitura, né? Não tem mais o que falar aqui. América Mineiro e CAP. Jogo bom para um lei pior equipe em campo. Eu gosto. Quanto mais difícil de analisar o jogo, na minha opinião, é melhor para um lei pior equipe em campo, porque a gente pode ter uma surpresa, né? Uma equipe se destacando sobre a outra e tendo uma mobilidade maior do mercado. Juventude Cuiabá. Esse aqui é um confronto interessante. A gente pode olhar, às vezes, né, a gente pode ter a opinião que quiser. Mas eu tenho uma opinião bacana desse jogo, porque o Juventude em casa, ele é chato pra caramba de jogar contra. Muito chato. Contra qualquer time grande que for lá vai ser difícil. E o Cuiabá fora de casa é um time muito chato de se pegar. O Cuiabá geralmente está pontuando bastante fora de casa, o que está mantendo, obviamente, os dois ali, 11º e 13º, eles estão respirando. Ou seja, é o desempenho do Juventude em casa e o desempenho do Cuiabá fora de casa que estão mantendo eles ali na parte de cima da tabela. E justamente esse jogo vai ser assim, Juventude de casa e Cuiabá fora. Tem um puta cara de empate esse jogo, né? Mas a gente tem o favoritismo do Juventude, mod 2,20, na minha opinião, a gente pode ter uma correção do Juventude aqui, mas eu vou ficar de olho no match odds, até com possibilidade de trabalhar contra o Cuiabá, vamos ver. Não tem esse problema não.
Red Bull, Bragantino e Chape. Bom, aqui não tem como, né? Aqui, se o Bragantino forçar a barra, a gente pode ter um back no Bragantino. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? E aqui é para tomar cuidado mesmo, com letra maiúscula. Odd baixa no Brasileirão geralmente não se cria, né? Série B e Série A geralmente é assim. A Chape, ela não faz jogos tão ruins. Geralmente o adversário até relaxa quando vai jogar contra a Chapecoense. Eu tenho, assim, de histórico dos últimos jogos que eu tenho acompanhado da Chape, vários jogos mesmo, onde a Chapecoense está praticamente vencendo e toma um empate no final, onde a Chape está perdendo e consegue empatar. É um time cascudo, só que o resultado não vem. A Chape não está conseguindo vencer e isso emocionalmente vai implodindo os caras. Eles vão, sabe, se perdendo de dentro para fora. E emocionalmente é muito difícil reverter essa situação. Para mim, a Chapecoense ela já está rebaixada, né? Não tem mais o que fazer. Ela está caminhando aí para ter, se eu não me engano, a pior campanha da história, né? Se eu não me engano, é do América do Rio Grande do Norte. E o Bragantino tem que decidir o que ele quer da vida, né? Se ele vai ser um time bom de propor ou se ele vai jogar só no contra-ataque. Geralmente o Bragantino tem muita dificuldade para propor o jogo. Eu vou fazer o seguinte, vou até eliminar isso aqui daqui. Ó. Eu não quero ir com esse pensamento pro jogo. Eu não quero com esse pensamento de que o Bragantino vai ter facilidade porque o adversário do Bragantino é ruim. Porque o Bragantino, das vezes que eu fui fazer o Bragantino sendo superior em casa, ou seja, sendo com um odd mais baixo em casa, ele nunca me mostrou uma condição muito fácil. Ele nunca teve um desempenho muito bom contra times que ele era superior. É muito mais fácil a gente ver o Bragantino complicando grandes em casa do que mandando contra times pequenos. Ou contra times que estão, obviamente, abaixo em relação ao elenco. Então eu vou tomar cuidado. Eu aconselho você a tomar cuidado também. Quem sabe não é aqui que a Chapecoense vai conseguir complicar, né? Um time. E para fechar, Santos e Bahia. O Santos trouxe o Carille. Na minha opinião, eu não entendi. É um estilo completamente diferente do Diniz. Eu não sei o que o Santos está buscando nessa competição. Juro para vocês. Me causou uma sensação muito estranha saber que eles trouxeram o Carille, porque é uma ideia de jogo completamente diferente, né? Eu acho que a ideia é tentar apagar o incêndio e pontuar. O Bahia, o último jogo foi sensacional. Venceu o Fortaleza do jeito que venceu, com 4 gols do mesmo jogador, né? Que eu me esqueci o nome agora. Cara, 2,20 pro Santos. Tendo mudado. Tudo bem, é receita de bolo aqui no Brasil. Mudou de treinador, o time vence. Mas com a mudança de treinador, com o jeito que o Santos está jogando, a 2,20 é complicado. Eu não duvido que o Santos consiga se complicar aqui também, mas eu não vou fazer esse jogo. Sabadão, 9 horas da noite, provavelmente eu já vou estar bastante cansado e aí eu já prefiro pular. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você se inscrever. Se você chegou até aqui, se você foi corajoso, né? 48 minutos de vídeo, só eu mesmo fazer essa merda. E 2 vídeos aqui para você acompanhar. Lembrando que eu adicionei mais uma aula aqui no YouTube do meu curso, que está lá no blog completo. Eu sempre aviso, meu curso completo está no blog. Mas eu estou trazendo as aulas para o YouTube numa playlist. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui embaixo. Bom sábado para vocês.